Então, esse aqui é o carro aspersor do carretel. Você consegue regular toda a angulatura de abertura ou de altura do carretel, do carrinho aspersor, conforme a sua cultura. Aqui a gente vai estar irrigando o milho, então a gente vai deixar o carrinho aspersor mais alto, justamente para ele passar por cima do milho. Mas em caso de você utilizar pastagem ou outro tipo de cultura, você pode deixar o carrinho mais baixo. É importante observar sempre o seu relevo, né, o seu terreno. Se o seu terreno for mais acidentado, a gente indica você abrir mais as rodinhas do carro aspersor, justamente para você ter maior área de contato com o solo. Para evitar qualquer tipo de tombamento, principalmente para conservar o aspersor, é importante nunca deixar com que esse carrinho tombe. É sempre importante observar o seu relevo, o seu terreno, para fazer a regulagem de abertura, para que ele fique seguro e que evite qualquer tipo de tombamento. Para te fazer a regulagem da altura do carrinho aspersor e manter o nivelamento das duas hastes, é bem simples. Você frouxa os parafusos. Observa os dois lados para que eles estejam em alinhamento. E faça o fechamento, sempre de forma manual e firme, nunca utilizando nenhum tipo de ferramenta para conservar a estrutura do próprio carrinho. O aspersor, para você fazer a regulagem de angulatura dele, você vai ter essas duas peças em plástico, que elas são justamente limitadores. A angulatura do aspersor ele é de 0 a 360 graus, você pode fazer ele dar o giro completo ou setorizado. A gente indica tentar trabalhar no 180 graus justamente para você não molhar para trás do carretel. Então sempre procure irrigar do aspersor para frente, setorizando. Aqui como ele está setorizado, ó, ele bate e volta, fazendo esse movimento de 180 graus. No aspersor também, você vai ter dois parafusos para fazer o quebra-gotas, para dispersar melhor essa água. São esse parafuso aqui e este parafuso aqui. Se você quiser uma irrigação com mais dispersão, com maior pulverização da sua irrigação, você posiciona os parafusos mais para cima, que o parafuso vai quebrar essa gota espalhando mais, fazendo essa nuvem, né, que a gente chama da irrigação, não deixando a água vir num jato único, né, mas sim dispersando através desses parafusos. Essas rodinhas aqui a gente chama de roda guia. Elas que guiam, elas que vão fazer com que o carrinho aspersor siga o percurso da mangueira. Caso você esteja plantando, por exemplo, em curva de nível, você vai posicionar a mangueira e vai ser a rodinha guia que vai estar seguindo essa mangueira. Se seu terreno for muito irregular, pressione mais, deixe bem firme essa rodinha para que ela não gire. Assim ela vai fazer com que o carrinho não saia do curso e siga a mangueira, evitando também possíveis tombamentos e questão de dobra de mangueira. Caso você tenha dificuldade de engatar aqui no engate rápido metálico, você pode colocar um pouquinho de graxa nessa peça aqui, que a graxa vai ajudar depois o engate a você pressionar e não ter tanta dificuldade. Às vezes fica um pouco duro aqui na prática. Então, colocamos um pouquinho de graxa para facilitar. Isso aqui é importante que tenha que entrar bem retinho aqui dentro. Bem retinho. Importante observar, muito importante, essa haste ela precisa ficar virada para cima, nessa posição vertical. Porque depois vai ser ela responsável pelo fechamento do pistão. Então, bem retinho. Simples. E está feito o engate do carrinho aspersor. Essas orelhinhas aqui do engate fêmea, é sempre importante tomar cuidado com elas. Nunca utilize nenhum tipo de ferramenta para fazer o fechamento delas. Sempre feito de forma manual. Você pode utilizar a graxa para te ajudar. E nunca vai ser necessário você utilizar a ferramenta, sempre observando para o macho entrar bem retinho dentro da peça fêmea, que aí você não vai ter dificuldade não, vai ser bem fácil. Essa haste aqui, ela é responsável pelo fechamento do pistão. Ela é ligada a esse registro lateral e quando o carrinho chega no final do curso, aquela haste que eu expliquei que ela tem que ficar de forma vertical, ela vai vir chegando, vai chegar aqui
e vai fazer esse processo de fechamento. Ela fechando aqui, vai baixar automaticamente o registro aqui de trás e vai fechar o pistão, não vai deixar com que a água entre lá no sistema do pistão e finalizar com o sistema de recolhimento. Essa haste ela é posicionada aqui e sempre observar que a mangueira não encoste nessa haste. Dependendo de alguns terrenos, se o terreno for mais elevado, pode ocorrer da mangueira não recolher, encostar nessa haste e fechar com o registro responsável então pelo recolhimento. Sempre observa, se for necessário, você pode levantar um pouquinho essa haste, torcê-la um pouco para cima, para sempre evitar com que a mangueira pegue na haste. Tá certo? Quando chegar no fim do curso, ela fará isso aqui e fechará então o registro. Limitar com que a água chegue até o pistão e finalizando assim o processo de recolhimento do carretel. Depois que você então abriu a mangueira, verificou que o registro está fechado, aqui para evitar com que a água passe para o sistema de recolhimento, para não deixar que ar falso entre no pistão, a gente pode recolocar as hastes que vão ser responsáveis pelo recolhimento do carretel. Você pode observar que o freio do rolo continua travado. Esse freio do rolo, quando o carretel começar a girar o recolhimento, ele automaticamente vai se destravar. Então é sempre importante observar que ele está preso na hora que você está colocando a mangueira no campo, mas depois pode ficar tranquilo que ele automaticamente é destravado. Então vamos posicionar. Para posicionar essas hastes é bem simples. A haste menor fica na parte de baixo e ela serve para frear o rolo, para não deixar com que o rolo volte. E a haste de cima é a haste maior e ela é responsável por recolher. O pistão ele vai subir e descer. Essa haste ela vai subir, vai tracionar o carretel e essa haste de baixo vai evitar com que esse rolo volte. Então fazendo assim o recolhimento do carretel. Sempre observar para que essa haste esteja bem no centro do pistão e nunca trabalhar com o pistão sem essa tampinha. Essa tampinha ela é muito importante porque ela que faz o balanceamento do pistão. Se você não estiver trabalhando com essa tampinha, vai ocasionar um desgaste diferente dentro do corpo do pistão e você vai ter problemas, você vai ter que substituir esse pistão. Então sempre observar que a haste está bem no centro e sempre trabalhar com a tampinha do pistão. Nunca trabalhar sem essa tampinha. Beleza?